gostaria de inicialmente agradecer o convite da Sociedade Latino-Americana de Tireoide para estar aqui então nessa data tão importante que é a Semana de Doenças da Tireoide. E eu vou falar um pouquinho então sobre o novo guideline de nódulos de tireoide da American Thyroid Association. A primeira questão que eu gostaria de deixar claro aqui, que eu acho que é muito importante, é que esse guideline é um guideline que está em elaboração, a gente ainda não tem nenhuma publicação oficial sobre ele. Então, tudo que a gente vai ver aqui nessa apresentação é derivado de apresentações em congressos, especialmente os últimos dois congressos da Sociedade Americana de Tireoide. E uma das grandes novidades que a gente sabe que vai acontecer e que provavelmente vai ser, a gente vai ter maiores detalhes quando esses dois documentos forem publicados, é que a partir de agora a gente vai ter um guidance separado só de nódulo de tireoide e um guidance só de câncer de tireoide, quando uma vez esses guidance sempre foram unificados. Então a gente vai ter um documento só sobre nódulo de tireoide assim que esse documento for publicado. Os pontos principais que a gente já sabe que vão vir nesse novo guidance de nódulos de tireoide é que a gente vai ter uma nova classificação ecográfica, então nós vamos ter um novo score ecográfico do nódulo de tireoide. Vai existir uma tentativa de classificar todos os nódulos, inclusive aqueles parcialmente císticos, que era um problema da classificação ecográfica da ata anterior. A gente vai se tentar fazer uma estimativa de malignidade sem grandes diferenças, sem grandes gaps entre as diferentes classificações ou categorias de classificação. A questão da punção, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, ela vai mudar também as recomendações e a gente vai incluir nas recomendações não só as questões de padrão ecográfico e tamanho, mas também algumas questões clínicas e vai ser feito também uma avaliação do BTESA, né, onde ele vai ser reavaliado, e essa é a única parte que a gente não vai entrar aqui nessa apresentação porque ela não foi apresentada com muitos detalhes ainda em nenhum dos dois congressos, dos últimos dois congressos da ATA. Então, em relação à classificação ecográfica, uma das coisas que vai ser recomendada nesse novo guideline é que a primeira coisa que a gente olhe num nódulo para a partir daí classificá-lo é sua consistência. Então, a gente vai dividir os nódulos em três grandes grupos, né? Basicamente em dois grandes grupos, né? Que são nódulos sólidos e nódulos císticos. Os nódulos sólidos vão ser aqueles que tenham mais de 90% da sua composição sólida e os nódulos císticos mais de 10% da sua composição cística. E vai ter um grupo ainda que eles chamaram de nódulos que não vai ser possível acessar a consistência. Depois de avaliar essa questão da consistência, especialmente quando a gente estiver olhando para nódulos sólidos, que são aqueles nódulos em geral mais preocupantes para a malignidade, a gente vai avaliar se ele tem alguma dessas características de malignidade ou de suspeita, que são 5 características que não fogem muito das características que habitualmente a gente já viu em outros guidelines, em outros documentos, que é margens irregulares, o nódulo ser mais alto do que largo, a presença de focos hipoecogênicos ou ecogênicos sólidos, que são as microcalcificações, antigamente a gente chamava de microcalcificações, mas tem duas características que de fato são, digamos assim, inovações, que é a questão das macrocalcificações e a volta da valorização do halo no nódulo. Então, um nódulo com halo irregular ou não uniforme também vai poder ser considerado como tendo uma característica de malignidade. E aí, então, a gente vai ter mais ou menos esse esqueminha aqui de divisão dos nódulos sólidos, né? Então, a gente vai olhar primeiro a consistência, a gente vai definir qual é o nódulo sólido. Depois, a segunda característica a ser avaliada é a ecogenicidade. Então, vejam que nódulos marcadamente hipoecóicos, eles vão ser pelo menos intermediários ou suspeitos, ou de alta suspeição. E depois, aqueles fatores de risco que a gente viu no slide anterior. Então, quando a gente tiver um nódulo marcadamente hipoecóico com só um daqueles fatores, já vai ser considerado de alta suspeição. Se ele for somente hipoecóico, a gente vai precisar de 2 fatores de suspeição. Nos nódulos intermediários, a gente vai ter os marcadamente hipoecóicos que não tenham nenhum, né? Se ele for um, ele já vai passar para cá. Os hipoecóicos com apenas um. E aqueles iso ou hiperecóicos que tenham mais de um, ou seja, de 2 para cima, né? Fatores de suspeição. E os nódulos de baixa suspensão, nódulos sólidos de baixa suspensão, vão ser aqueles que são hipo, iso ou hiperecóicos e não tenham nenhum fator de risco para malignidade.
Em relação aos nódulos císticos, né, vão ser todos aqueles que tenham mais de 10% de conteúdo cístico. Então aqui a gente vai ter os nódulos parcialmente císticos, os nódulos espongiformes e os nódulos que são cistos simples, que são totalmente císticos. Então nesse grupo aqui dos parcialmente císticos, isso talvez seja uma das grandes novidades que vai vir no Gaiden, a gente vai ter uma parte desses nódulos que está aqui dentro desse quadrado vermelho, que vão ser considerados, apesar de ser parcialmente císticos, eles vão ser considerados nódulos de alta suspeição. E o que vai nos levar a classificar um nódulo parcialmente cístico como de alta suspeição? Vai ser uma avaliação do componente sólido. Então, se o componente sólido tiver um ângulo agudo, uma protusão com ângulo agudo, ou uma protusão que eles chamam de jagged ou especulada, daqui a pouco a gente vai ver uma imagem que vai ficar um pouco mais claro o que significa isso, e tiver uma macrocalcificação ou pontos hiperecóicos dentro do nódulo, a gente vai classificar esse nódulo parcialmente cístico como um nódulo de alta suspeição. Os nódulos espongiformes e totalmente císticos nunca vão ser classificados como alto ou intermediário, então sempre vão ser nódulos de baixa suspeição, como já era na maioria dos documentos, enfim, só vão deixar isso talvez um pouco mais claro. Então aqui a gente tem uma figura, eu vou tirar minha imagem aqui rapidamente, só para a gente conseguir ver ela inteira, aonde a gente vê os nódulos de alta suspeição, os nódulos de suspeição intermediária, de baixa e de muito baixa suspeição. Vejam que aqui eles já, é uma figura que ela é derivada do Gailen atual, né, do Gailen de 2015, 2016, só que eles colocaram aqui algumas imagens que não estavam lá. Então vejam aqui nós temos os nódulos parcialmente císticos de alta suspeição, que são aqueles que têm a, a parte sólida especulada, ou jagged, como eles chamam, que é essa primeira imagem aqui. A gente vai ter alguns nódulos parcialmente císticos que vão se manter aqui como baixa suspeição. Então essa talvez seja a grande novidade. E continua valendo aquela máxima que qualquer nódulo, independente de como ele for, que tiver extensão extratireoidiana ou linfonodos associados a ele, ele vai ser classificado como um nódulo de alta suspeição. Deixa eu voltar aqui. Então, passando então para as recomendações de punção. Tá? Como é que vão ser as recomendações de punção nesse novo documento? A gente vai, obviamente, usar a classificação de alta, intermediária, baixa, muito baixa ou benigna. Então, a gente vai classificar o nódulo. Aí, a partir disso, a gente vai ter uma taxa de malignidade prevista nesse nódulo, né? O que também não mudou, aqui a gente não tem nenhuma grande novidade. E aqui sim, deixa eu sumir de novo aqui, a gente vai ter uma novidade. A gente não vai ter mais um número fixo para indicar a punção, e sim a gente vai ter um range. Ou seja, a gente vai ter aqueles nódulos com mais alta suspeição, eles vão poder ser puncionados se eles tiverem de 1 a 1,5 centímetros, pelo menos. Os de intermediária de 1 a 2 e os de baixa suspeição de 1,5 a 2,5. Aqueles de muito baixa ou benignos, provavelmente a gente não vai puncionar, mas existe inclusive uma recomendação de possivelmente considerar a punção se o nódulo for maior que 2,5. E como é que a gente vai decidir qual paciente eu vou puncionar com 1 centímetro, qual eu vou puncionar com 1,5? Aí que vão entrar isso, eu acho que é uma grande novidade, fatores clínicos do paciente e até do próprio nódulo, enfim, né, alguns não são só do paciente, que vão nos levar a funcionar um paciente com um tamanho menor ou deixar esse paciente para ser funcionado somente com um tamanho maior. Então, os fatores são idade, então pacientes mais jovens têm uma chance maior de ter câncer de tireoide, a gente vai funcionar com tumores, com nódulos menores. Pacientes com riscos pessoais para câncer de tireoide, quando eles estiverem presentes, a gente vai funcionar nódulos menores. Se o paciente tiver comorbidade, se ele for um paciente que tenha muitas comorbidades, a gente vai ser um pouco mais conservador e vai funcionar somente nódulos maiores. Aqueles pacientes que tiverem um padrão, né, de um padrão sonográfico com aumento de malignidade, a gente vai tender a funcionar nódulos menores. Isso já tá incluído naquela outra tabela. Naquele paciente que por acaso a gente tiver feito um PET, ele tiver feito um PET, a gente tiver feito o diagnóstico por PET, aqueles que tiver avidez no PET pelo marcador de glicose, a gente vai também funcionar nódulos menores. Pacientes com sintomas, a gente funciona nódulos menores. E por fim, até a localização do nódulo vai entrar possivelmente nessa nossa avaliação, né, de malignidade, sendo que pacientes com nódulos em isthmo, nódulos posteriores, também a gente tenderia a funcionar nódulos menores. Então vejam que a gente vai ter uma avaliação que ela não vai ser somente da ecografia do tamanho, como é hoje
na imensa maioria ou na totalidade dos guidelines que indicam não punção, mas a gente vai levar outros fatores do paciente, do nódulo, em consideração para decidir se a gente punciona ou não punciona o nódulo. Eu acho que isso é uma grande novidade, um grande avanço, e a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para ver o guideline, para decidir, né, para ter certeza de como vão ser cada um desses fatores. Eu vou terminar aqui convidando vocês para o Encontro Brasileiro de Tireoide, que vai acontecer agora nesse mês também, do dia 16 a 19 de maio, onde com certeza a gente vai discutir bastante essas questões de nódulo de tireoide, dos novos guidelines, e a gente possivelmente vai ter até algumas novidades sendo apresentadas lá. E eu vou terminar agradecendo, então, a atenção de todos. Esse aqui é o nosso hospital, Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A gente também está começando um projeto agora que eu acho que todos vão se interessar, que é o Câncer de Tireoide Conexão Brasileira. Logo a gente vai ter novidades, vocês vão ficar sabendo. Eu agradeço muito a atenção e novamente o convite da Sociedade Latino-Americana. Obrigado.